Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades Bíblicas, Pastor Evandro Carlos. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que até aqui tem nos acompanhado neste trabalho, apoiando e incentivando com seus comentários. Boa parte das pessoas gosta de ver um bom filme ou uma boa peça teatral. Se a história é contada com habilidade e os atores desempenham bem os seus papéis, a audiência fica cativada. Além disso, caso a história for boa, o resultado, sem dúvida alguma, pode ser profundo. Vivendo em dias de grande desespero, os profetas do Antigo Testamento eram, vez por outra, orientados por Deus a representarem suas mensagens ao invés de simplesmente entregá-las oralmente. Uma história contada prende a atenção do ouvinte. O impacto causado é demonstrado por expressões do tipo "Oh!". Estas lições práticas podem ser chamadas de parábolas dramáticas, parábolas representadas ou ainda atos simbólicos. E a história é a seguinte: Jeremias está em sua cidade natal, uma pequena aldeia que ficava a cerca de 6 quilômetros ao norte de Jerusalém, chamada Anatote. Anatote estava situada no território da tribo de Benjamim, mas a vila acabou sendo dada aos levitas como parte das 48 cidades que foram dadas ao povo da tribo de Levi, que não teve parte na distribuição do território da terra prometida, razão pela qual em Anatote viveram levitas da família sacerdotal, como Jeremias, por exemplo. 2 guerreiros de Davi eram de Anatote, Abiezer, um dos valentes de Davi, e Jeú, que se uniu a Davi em Ziclag. Anatote também ficou conhecida na Bíblia principalmente por ter sido a terra de Abiatar, filho do sumo sacerdote Aimeleque, no templo do rei Davi. Para alguns intérpretes, a palavra Anatote significa resposta à oração. Deus falou para Jeremias, no capítulo 13 do seu livro, comprar um cinto de linho e usá-lo sobre os seus lombos. O profeta tinha que usar continuamente e não lavá-lo. Esta peça indicava a íntima relação entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. Pela segunda vez, Deus fala a Jeremias para que ele fosse ao Eufrates e escondesse o cinto na fenda de uma rocha. A interpretação esmagadora a respeito deste local alude tratar-se do grande rio Eufrates, que era um dos grandes rios da Babilônia e que se localiza no Iraque de hoje. Este é o mesmo rio Eufrates que se secará instantaneamente mediante o derramar da taça do sexto anjo de Apocalipse 16:12, para que se prepare o caminho dos reis do Oriente para a guerra do Armagedon no final dos 7 anos de tribulação. O rio Eufrates é também o limite ao norte das terras que Deus prometeu dar a Abraão e à sua descendência, tendo como limite ao sul o rio Nilo, conforme lemos em Gênesis 15 e 18. Dependendo do ponto onde passa o rio Eufrates, a cidade de Anatote ficava a aproximadamente 500 quilômetros de distância do referido rio, isso em linha reta. Foram 2 viagens de ida e volta, somando um total de aproximadamente 2.000 quilômetros, ou seja, na primeira viagem, que foi para enterrar o cinto, cerca de 1.000 quilômetros ida e volta. Muitos dias depois, conforme Jeremias 13:6, na segunda viagem ele percorre os mesmos 1.000 quilômetros e desta vez para desenterrar aquele cinto de linho. Quando ele pegou o cinto, já estava apodrecido. O cinto, agora totalmente arruinado, transformou-se numa lição prática para Judá. Ações falam mais alto do que palavras. Apesar de ter sido útil um dia, Judá se tornou inútil para o serviço de Deus por causa do seu orgulho e seria arruinado como foi o cinto. O cinto apodrecido de Jeremias serviu para simbolizar a vida e o serviço medíocres de Israel. Embora no passado o povo houvesse estado perto de Deus, o orgulho das pessoas as tornou fúteis. Com frequência, Jeremias usou lições objetivas, vividas para despertar a curiosidade das pessoas e comunicar sua mensagem com eficácia. Tendo um coração partido, Jeremias apresentou uma mensagem de partir o coração.
Sabe-se que a interpretação é diferente da aplicação e, em certos casos, necessariamente, esta não tem conotação com aquela. Neste sentido, pergunta-se: que lição poderíamos extrair desta passagem bíblica? De que forma aplicaríamos esta passagem em nossa caminhada cristã? A professora Keili Araújo, do perfil Muito Mais de Deus, responde: essa parábola nos leva a refletir em uma série de coisas. Geralmente, quando compramos um cinto, é para ser usado com uma roupa. Se não o usamos, com o tempo ele vai se desfazendo, apodrece. Assim somos nós. Deus nos entrega algo para fazer, um dom, um talento, e se não exercemos aquilo para o qual ele nos chamou, nós vamos esfriando, enterrando nossos talentos, negando o trabalho para o qual fomos chamados. Seja útil para o Senhor, para a sua obra. Se tem que se gastar em algo, gaste-se na obra do nosso Deus. É dele que vem toda a recompensa. Que Deus nos abençoe e até a próxima.